Fala pessoal, então na última aula a gente falou um pouco sobre callbacks, né? Entendeu como a gente consegue criar o sincronismo entre as funções ali JavaScript, utilizando uma função ali de retorno após realizar uma operação ali que é assíncrona, certo? E aí pessoal, o que acontece? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre promises e por que ela foi criada, né? Mas assim, quando a gente fala de callbacks, qual que é o problema em utilizar o callback que a gente viu, já que ele funciona, né? E a gente conseguiu chegar naquele resultado que a gente queria, mas existem alguns problemas que a gente vai ver agora na sequência e por esse motivo surgiram as promises, tá pessoal? Um dos problemas é o que a gente chama de callback hell, né? Que é basicamente eu ter várias funções ali de callback aninhadas de uma forma que fica um código muito difícil de ler e de dar manutenção, né? Então veja um exemplo onde a gente tem várias funções assíncronas que estão todas aninhadas, né? E várias funções de callback, respectivamente. E a gente sempre tem que tratar, né? Ficar tratando o erro, né? Se tiver erro, né, ele dá um return, senão ele continua fazendo as operações assíncronas. E isso fica um código muito ruim, né, de dar manutenção, de avançar com esse software. Então, por esse motivo, não é uma boa prática trabalhar com callbacks, tá, pessoal? O callbacks ele funcionou, resolveu o problema, mas a partir de agora a gente vai trabalhar com promises. Um outro ponto, pessoal, imagine que a gente tem que ler lá, a gente vê um exemplo de ler um arquivo, né, carregar um arquivo .json, e aí a gente tem que ler dois arquivos e exibir as informações ali na tela, sendo que eu quero exibir primeiro os dados 1 e depois os dados 2. Então, como que a gente faz, né? Bom, se eu deixasse eles em paralelo ali, né, não colocasse eles alinhados através de uma função de callback, o que ia acontecer é que eu não ia conseguir garantir que eu iria ler o file 1 e depois ler o file 2 e exibir o console log ali dos dados 1 e dados 2 na ordem correta que eu quero exibir. Então, colocando nesse formato aqui, a gente consegue garantir que eu vou exibir o dados 1 e na sequência o dados 2. Entretanto, eu tenho que esperar ler o arquivo 1 para depois ler o arquivo 2, e isso é ruim. A gente gostaria de paralelizar a leitura, desde que depois eles sejam exibidos primeiro o file 1 e depois o file 2. Então, como que a gente poderia fazer isso usando o callback ainda, né, pessoal? Então, essa solução aqui funciona, mas a gente tem o problema da leitura dos arquivos não estarem paralelizados. E aí a gente poderia muito bem tratar nesse formato, né? Eu poderia criar duas variáveis aqui, né? O dados 1, dados 2. Aí a gente usaria a função para ler o arquivo, né? Duas vezes, então o arquivo 1, o arquivo 2, e salvaria nessas variáveis aqui, que é o dados 1 e dados 2. O único problema aqui, pessoal, é que a gente precisaria criar uma função, né? Que ela é comum ali nos dois ali, né? Dentro das funções de callback, para exibir essa informação. E dentro dela teria que ter uma regra para verificar se o dados 1 e o dados 2 estão definidos, para daí sim eu exibir de fato o dados 1 primeiro e depois o dados 2. Então vejam que independente da ordem que eu consegui ler os arquivos, então vamos supor que o arquivo 2 aqui seja um JSON muito menor, né, um arquivo pequeno e rápido de ler, então ele acabou terminando de ler primeiro. E ele vai chamar a função exibir, porém ele não vai fazer nada porque o dados 1 ainda não está definido. Lembra-se que o problema aqui é que a gente quer garantir a ordem, né? Primeiro exibir o dados 1 e depois o dados 2. Esse é o nosso problema. E aí, então, de fato, leu o dados 1 e agora ele vai chamar a função novamente de exibir. E aí sim, agora que dados 1 e dados 2 está definido, aí sim eu exibo dados 1 e dados 2 na sequência correta. Então vejam que acaba ficando um código muito grande para fazer uma operação simples ali de leitura em paralelo, né? E também acaba ficando inviável de dar manutenção nessa função exibir ali, né? Fica muito ruim de entender o código e evoluir também esse software. Então, por esse motivo, pessoal, que surgiram as promises. E o que é uma promise? Na verdade, ele é um objeto para trabalhar com esse assincronismo do JavaScript, tá, pessoal? Então, a gente vai trabalhar com as promises nesse caso. E por que promises, né? A questão é mais a organização do código do que a funcionalidade em si. Porque a funcionalidade já funcionava, certo? Trabalhando com callbacks, a gente conseguiu chegar no resultado que a gente queria. O ponto é a qualidade do código para chegar no resultado que nós esperamos, né? Então acaba aqui ficando um código muito complicado. Então, por esse motivo, nós, como bons programadores, queremos fazer códigos para outros programadores. Então, a gente tem que pensar na qualidade no que a gente está desenvolvendo. Então, por esse motivo, a gente não vai usar callback e a gente vai trabalhar com promise. Vocês vão ver na prática que é muito mais eficiente, né, a gente trabalhar ali com essas promises no JavaScript. Então, só para vocês entenderem, né, o contexto, e vamos ver como que funciona, né, essa promise, né? Então, a gente tem algum ciclo de vida das promises que a gente chama, né, que são esses três, e vamos entender cada um deles, tá, pessoal? Então, como a gente viu por definição, a promise ela é um objeto ali do JavaScript. A gente consegue dar um new promise, né, e criar essas promises para a gente trabalhar. E aí, quando a gente cria uma promise, pessoal, o estado inicial dela vai ser esse pending aí, né, que está pendente, né? Então, ela cria-se com esse estado e assim que ela termina a sua execução, né, ela passa para o estado fulfilled, né, que é executou com sucesso. Ou, caso tenha algum problema, né, ela acaba dando rejected, que a operação falhou, né? Então, vamos trazer para o nosso contexto ali da leitura do arquivo, né? Então, enquanto eu estou lendo o arquivo, a nossa promise estaria pendente. Depois que eu terminei de ler o arquivo com sucesso, ela vai estar com o status fulfilled. E se deu um erro na hora de ler o arquivo, ela vai acabar entrando ali no nosso rejected, né? E aí a gente pode tratar com o catch. Beleza, pessoal? Então, esses são os três estados ali do ciclo de vida das promises. Então, vamos ver como que isso aqui funciona, né? Então, criei uma promise aqui, o estado dela está pendente. Quando eu terminei de executar ali a operação e com sucesso, né, ele vai cair aqui no .then. O .then ele é uma função que também retorna uma promise, tá, pessoal? Então,
vamos por partes aqui, né? Quando eu terminar a execução, quando estiver fulfilled, eu consigo acessar essa função .then. E essa função ela vai ter a resposta da nossa promise ali, no caso do arquivo lá, lembra que a gente vem os dados, né, do nosso arquivo. E aí, dentro dessa função then, eu consigo acessar esses dados, manipular esses dados, e aí eu retorno novamente uma outra promise. Por que isso, pessoal? Porque eu posso querer trabalhar ali com outros cenários, tá? Então eu posso fazer um return e eu consigo acessar novamente o .then da nossa promise. A gente vai ver isso na prática, vai ficar muito mais claro. Mas enfim, voltando aqui ao pending, né? Quando a promise estiver pendente e tiver um problema, a gente vai cair ali no nosso reject. E aí a gente pode tratar esse problema de duas formas, né? A gente pode tratar com um cat específico e daí prosseguir com as operações utilizando o then, ou a gente pode colocar um cat geral ali para, caso dê algum problema, a gente realmente cancele o que foi feito. Qual que é a prática disso, né, pessoal? Vamos supor que eu estou fazendo uma requisição de um CEP, né, em uma API, por exemplo, a API dos Correios. E aí, quando eu fiz a request, ela vai ser uma promise, então ela vai estar pendente, né? E vamos supor que a API ficou indisponível. Então, o que vai acontecer? Ela vai cair no cat. Só que quando cair no cat, eu vou falar assim, olha, como a API estava indisponível, eu vou usar outra API, que eu tenho essa outra opção. Eu vou usar, por exemplo, via CEP. E aí, usando essa outra API, eu posso prosseguir com a operação, entende? A gente não precisa colocar um cat e parar a nossa execução. A gente consegue fazer essa operação de uma outra forma. Então, a gente consegue tratar esse erro específico e colocar um .then na sequência para continuar as nossas operações, o que a gente precisaria fazer com aquele resultado, certo, pessoal? Então, por isso aqui a gente tem, né, tanto o fulfilled quanto o reject, eles retornam uma promise pendente. Então, eu consigo fazer um return dentro dessas duas funções aqui, que daí vai prosseguir com uma nova promise, né? Então, eu consigo ter o then e o catch dessa nova promise também. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro para vocês a importância aí de usar promise. Na verdade, como eu bem comentei, né, é mais por uma questão de qualidade do código do que funcionalidade em si, uma vez que o callback já nos atendia, né, em termos de deixar nossas funções síncronas, né, ali no JavaScript. Mas com promises vocês vão ver que vai ficar muito melhor e a partir de agora a gente só vai trabalhar com promises. Mas é importante entender o conceito de callback, tá, pessoal? Porque por trás ali é o callback que está funcionando, tá? Então, vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar um pouquinho sobre promises